a gente se sente incapaz de resolver qualquer coisa que propor pra gente é um esforço gigantesco que não. Aí, aqui já começa aquelas sabotagens iniciais. Não, eu vou me internar, como é que fica a minha esposa? Eu tenho filho, tenho conta para pagar, tenho que trabalhar, tenho que dar para eles uma condição melhor. Enfim, quantas coisas vêm na nossa cabeça aqui, nesse momento. Mas a verdade é que, quando chegamos nesse estágio aqui, a gente já não ajuda em casa, a gente já está torrando toda a grana da nossa família, a gente já não está dando atenção para os filhos, a gente já não cozinha uma comida, já não lava uma louça, já não dá atenção porque a esposa fala, porque a mãe, o irmão, enfim. Nesse ponto aqui, a gente já perdeu totalmente o controle. E a gente só não quer arcar com as consequências das escolhas. E quando eu digo escolhas aqui, é importante perceber que no primeiro passo, ou quando eu fiz, e busco refletir neles de tempos em tempos, a gente vai perceber que existem coisas, acontecimentos na nossa vida que a gente simplesmente não tem culpa, que simplesmente a gente não tinha controle sobre aquilo. E a gente vai perceber que tem coisas que a gente teria controle, tem coisas que são nossa culpa sim, a maioria delas, amigo. Mas um ponto-chave que eu cheguei à conclusão disso aqui é que, independente de ser culpa minha ou não, independente do que aconteceu, eu sou responsável agora de sair da situação em que me coloquei, ou que vieram a acontecer. Ou seja, nós como adultos, eu como adulto, tenho que tomar rédea da minha vida e buscar sair do ponto em que estou hoje, independente da culpa, a culpa de quem seja. Por quê? Porque no final, eu vou estar pagando um preço que não é justo. Mas o pior, aqueles que estão ao nosso redor, pai, mãe, esposas, filhos, e esse foi o ponto principal que me fez mudar. Eles também vão pagar um preço que não são deles. Eles não têm nada a ver com a minha dependência. Eles não têm nada a ver, seja com os meus traumas, com as dores de infância, com problema de relação pai, mãe, enfim, porque uma coisa que eu percebi muito com todos os meus amigos que eu vivi em recuperação, 100% deles tinha algum problema com a base familiar. Com pai, com mãe, com pai que batia, violento, vários problemas. Então, esse é um dos porquês. A gente não quer arcar com as consequências. Mas temos que aceitar que, culpa nossa ou não, temos um problema e temos que resolver. E quando a gente começa a pensar dessa maneira, tudo começa a ficar mais fácil de decidir. Então, vamos lá. Quando nós, como dependentes, recorríamos a mentiras e segredos, esperando desculpar-nos ou culpar os outros, enfraquecíamos espiritualmente. A cada ato de desonestidade, amarrávamos como um cordel de linho, que em breve se tornou tão forte quanto correntes de aço. Então chegou o momento que tivemos de encarar a realidade. Não podia mais esconder nossa dependência, contando mentiras ou dizendo, não estou tão mal assim. Ou seja, todos nós chegamos a uma condição que a pessoa que convive com a gente, ou que está muito perto ali, olha pra gente e fala, cara, você não tá bem, não tem como. Por quê? Os comportamentos da gente mudam. O jeito da gente fazer as coisas, encarar. Então eu já não dou mais atenção, eu já não converso, eu já me isolo. E aí cada um que tem um comportamento que era default dele, que era natural, começa a ter comportamentos que não são reconhecidos. São comportamentos totalmente estranhos, tá? Então não adianta mais esconder segredos, não adianta mais tentar colocar coisa embaixo do tapete, agora fique controlado. Todo mundo percebe, todo mundo sabe, tá? Então, vamos lá. Um ente querido, um médico, até mesmo um amigo nos disse a verdade que não podíamos mais negar. A dependência estava destruindo a nossa vida. Quando olhamos para o passado com honestidade, admitimos que nada que tentáramos fazer por conta própria havia funcionado. Nesse ponto aqui, com certeza, a gente tentou diminuir o uso, começou a usar dia sim, dia não, começou a usar um tempo, descansar um tempo para tentar fazer com que o corpo suporte, mas a verdade é que não suporta.
E a verdade é que, diante do uso, o corpo ele cria uma resistência à substância. Por isso que eu falava lá no início que a gente, o dependente, ele não sente mais o prazer. Porque ganhou uma resistência. O que a gente sente é mascarar os sentimentos. É não parar para pensar na vida, é não parar para pensar nas consequências e tentar empurrar com a barriga o máximo que dá. Isso todo mundo faz. Então, reconhecemos que a dependência tinha se tornado pior. Percebemos o quanto a nossa dependência tinha prejudicado o nosso relacionamento e roubado o nosso senso de valor. Agora, com o primeiro passo rumo à libertação e à recuperação, é preciso ter coragem de admitir que não estamos apenas lidando com o problema ou mau hábito. Finalmente chegou a hora de admitirmos a verdade de que perdemos o controle de nossa vida e que precisamos de ajuda para vencer nossa dependência. Uma coisa admirável nesse reconhecimento sincero de derrota é que facilmente começamos a nossa recuperação. Esse é um ponto muito difícil, porque quando eu reconheci isso aqui, eu cheguei na conclusão de que, cara, eu não valho nada. Eu não tenho nada a oferecer à minha família, minha esposa, minha filha. A minha filha tinha 3 anos nessa época. Eu não produzo mais, eu não trabalho, eu não faço as mínimas coisas. Tá? Então é muito horrível reconhecer isso. É uma tristeza profunda, é um sentimento de derrota por completo. Mas é finalmente o começo da recuperação. Ter a consciência de que agora eu preciso dar a volta por cima, de que agora só tem um lugar para ir, sair do poço. E lidar com essas frustrações, vergonha, medos, angústias, são muitas as angústias. Acabei com a minha vida, o que vou fazer, que exemplo sou para os meus filhos, como eu vou ajudar minha família de novo, como eu vou ser homem de novo, como eu vou sair disso aqui. Todo mundo me enxerga dessa maneira, blá, 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 blá. E são tantas angústias aqui que chega um momento que é desesperador. E aí eu digo que aqui só Deus para realmente ir acalmando o nosso coração e fazendo a gente lidar com essas frustrações. E isso, na verdade, é um grande começo para a libertação. Então, algumas ações que eu tomei e algumas ações que devem ser tomadas quando chegar nesse ponto. Então, primeiro, estar disposto a abster-se. Embora os níveis de dependência de pessoas sejam diferentes, algumas verdades como esta nunca variam. Nada começa sem que a pessoa esteja disposta a começar. A libertação da dependência e a busca da sobriedade começa com a ínfima partícula de vontade. As pessoas dizem que o indivíduo finalmente se torna disposto a abster-se quando a dor causada pelo problema se torna pior do que a dor da solução. Ou seja, quando a pessoa chega no ponto de que a destruição causada pelas drogas no meu relacionamento, na minha família, no mundo, enfim, em todas as áreas da minha vida, quando tudo desmorona, ou seja, viver o que está quebrado aqui, viver nessa loucura é muito pior do que a dor da solução. Porque a solução vai ser difícil, mas se eu permanecer nessa, eu vou me matar. Vou matar minha família, com certeza. Algo muito pior vai acontecer. Então, ou seja, é o estágio onde me decidir pela solução é menos doloroso do que continuar na máscara que eu estava e destruindo tudo ao meu redor. Então, você chegou a esse ponto? Se ainda não chegou e continua a sua dependência, sem dúvida chegará, porque a dependência é um processo progressivo. Assim como a doença degenerativa, ela corrói sua capacidade de pensar e agir normalmente. A única exigência para se iniciar a recuperação é o desejo de parar de ceder à dependência. Se seu desejo ainda for pequeno e inconstante, não se preocupe, ele crescerá. Ou seja, todo mundo vai chegar num ponto onde a destruição da sua vida é maior do que a dor da solução. Não importa se você ainda não chegou lá, ou é um fato que um dia a gente chega num ponto. Então, assim, a gente aprendi na casa de recuperação que a dependência química é uma doença progressiva, incurável e fatal. Ou seja, ela vai progredindo, vai aumentando dose, vai
você vai tendo que a cada dia mais aumentar para sentir alguma coisa. Ela é incurável porque já virou uma parte do seu corpo, então quando você para, parece que existe uma força que arrasta para poder consumir mais, tá? Então, e fatal. Se você não interromper, se a gente não interromper, é fato que vai morrer. Então, assim, esse ano eu perdi alguns amigos que se trataram comigo, inclusive. Que são pessoas que, poxa, tinham um apreço muito grande e que é muito triste ver voltar daquilo que era. Voltar a usar, voltar a recair. Então, assim, é preciso um propósito muito forte, mas isso a gente vai abordar nos outros passos lá na frente, tá? Então, assim, vamos lá. Algumas pessoas reconhecem a necessidade de se libertarem da dependência, mas ainda não estão dispostas a começar. Se você estiver nessa situação, talvez possa começar reconhecendo sua falta de vontade e ponderando os custos de sua dependência. Você pode fazer uma lista do que é importante para a sua vida. Pense em sua família, seus relacionamentos sociais, sua relação com Deus, sua força espiritual, sua capacidade de ajudar e amar verdadeiramente as pessoas, sua saúde, seu trabalho. Depois procure as contradições entre suas crenças e esperanças e o seu comportamento. Analise como suas ações prejudicam as pessoas, os objetivos que você considera valiosos. Você pode orar para que o Senhor o ajude a ver a si mesmo e a sua vida como Ele vê, com todo o potencial divino. E a forma como você está se arriscando se continuar com sua dependência. O reconhecimento que você perderia tolerando sua dependência pode ajudá-lo a ter o desejo de parar. Se puder sentir, ainda que seja um mínimo de desejo, conseguirá iniciar o passo e se progredir ao longo dos passos desse programa e vir as mudanças que acontecerão em sua vida, seu desejo aumentará. Ou seja, se você chegou a um ponto que, de fato, eu reconheço que eu tenho que parar, mas ainda não estou disposto a começar. Então, tem alguns exercícios que a gente pode fazer, né? Pensar na família, pensar nos estragos que isso está causando na minha vida. Pensar de fato, cara, o que isso tem me dado ou me roubado? Analisar as ações que prejudicam as pessoas e os objetivos que você considera valiosos. Eu lembro que eu falava para minha psicóloga que as drogas roubavam os meus sonhos. É um fato. Você para de sonhar, você para de se preocupar, você para de qualquer coisa. Tudo vira somente usar e usar e usar. Imagina que vida vazia é essa, onde você é totalmente dependente de uma substância e que ela cobra de você dias e dias e dias e dias para se recuperar. Ou seja, ela toma de fato parte da nossa vida, né? Então, assim, eu